Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Olá, meus queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique Leira. Eu sou o Marco Álvares. Você tá falando todo pausado hoje, cara. Por que você acha que eu estou falando pausado, mano? Imagina, estamos começando mais um episódio do Iconicast. E hoje nós recebemos João Bragato, este ilustrador que ao longo aí dos últimos tempos tem evoluído num ritmo assustador e feito um trabalho com uma personalidade extremamente admirável. Os temas que ele trabalha são muito interessantes. A gente falou muito sobre esse processo de você ficar bom em alguma coisa e o preço que você tem que pagar para ficar bom em alguma coisa. A gente falou muito sobre esforço, sacrifício, coisas que são importantes e impreteríveis para a vida de um artista, qualquer outra pessoa, na verdade, mas como o nosso podcast é de arte, então a gente fala artista. Mas vale pra qualquer pessoa de qualquer área, eu acho. Você não acha, Marquinhos? Gostei do impreterível, sabe? Impreterível. E falando em impreterível, Henrique, eu queria dizer o que é mais impreterível aqui. É você se inscrever no nosso canal do YouTube. Olha aí, que gancho maravilhoso. Eu vi o que você fez. Ó. Se você, pessoal, que tá ouvindo aí ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva e deixa a sua avaliação também no nosso vídeo, né? Mesmo se você não gostou, diga pra gente por que você não gostou desse episódio, você pode dizer como a gente pode melhorar. E se você tá ouvindo a gente no iTunes ou em qualquer agregador aí de podcast, deixa a sua avaliação também, se possível, por favor, gente. Isso é muito importante pra gente, ok? Muito obrigado aí a todo mundo que tá deixando as 5 estrelinhas no iTunes. Vocês são um amorzinho. Muito obrigado, gente. É isso aí. Se um dia vocês verem eu, o Marco, pessoalmente, você fala, eu dei 5 estrelas no iTunes e você vai ganhar um abraço gratuito. Olha aí. E antes de começar, Riquito, eu queria fazer um pequeno jabá aqui, um jabazinho. Manda. Olha aí. Esse ano eu tive a felicidade de fazer uma parceria com a ICS, cara. A ICS, Olha aí. Escola de Arte 3D, pra quem não conhece, lá em São Paulo. A gente tá fazendo um acompanhamento artístico, né? Também conhecido como uma mentoria, ao longo de um mês, né? Então as inscrições vão abrir, acho que já abriram, na verdade, até a data de publicação aqui desse cast, mas dá uma olhadinha lá no link da descrição. Acompanhamento artístico com Márcio Árvore. Olha aí, gente. Ó, e eu devo dizer que essa é uma oportunidade muito rara e muito especial. Se eu tivesse realmente dedicado a melhorar minha arte e eu me identificar com o que o Marco faz, eu iria correndo fazer essa mentoria. E aí eu acho que é importante falar que você não precisa estar ao vivo para fazer essa mentoria. Essa mentoria vai ser online, né, Marquinhos? Isso, exatamente, cara. A gente vai montar turmas de 10 alunos, né? E todos os encontros às quartas à noite. Então é tudo online, assim, é no computador. Gente, não tem coisa que acelera mais o teu crescimento do que estar com alguém que pode te apontar e apontar o que você pode fazer melhor e ajustar a tua bússola. E eu aproveitaria essa oportunidade sem dúvidas. Sem dúvidas. Obrigado, meu querido. Olha aí. Olha aí. Então, se você tiver interesse, gente, por favor, manda uma mensagem aí, se tiver alguma dúvida também de como funciona, lê a página que tá tudo explicadinho lá e no que eu puder servi-los, estarei presente, ok? Servi-lo-ei. Você tinha que falar servi-lo-ei, ia ficar tão bom. Servi-lo-ei. Aí, pronto. Mas é isso aí. Não esqueçam que no final do episódio teremos os nossos recadinhos na garrafa e também uma mensagem para acalentar o seu dia. Então, se você quiser deixar um recadinho depois do episódio, aqui na descrição vai ter o link para os recados na garrafa e a gente vai ler o maior número possível de recadinhos, focando, claro, nas perguntas, nas dúvidas, e acho que vai ser muito legal, certo? Então, com vocês, o nosso episódio cito com o Sr. Bragato. E aí, meu querido, tudo bem com você? E aí, Henrique, tudo bom, cara? Prazerzão Nossa, conhecê-lo. prazer é meu, total. Já conheci já o Bragato, tá? É de casa já. Já é de casa? Nos abraçamos. Ai, que bonito. Que coisa linda. Onde vocês conheceram? Lá no evento do Evan, cara. Aí eu cheguei Uma pra galera. cumprimentar o Marco, eu cumprimentei ele, né? Aí ele não sabia quem eu era, aí eu fui cumprimentar os outros. Aí depois eu voltei, aí o Marco chegou em mim, você é o Bragato, você não me falou. É porque... Não que eu trato as pessoas diferente, assim, né? Mas... Trata, viu? Trata sim. É que eu, Bem típico eu dele. gosto muito do trampo do Bragato, tá ligado? Se tivesse me falado, obrigado. eu ia tietar.
Olha, querido, dependendo de quem você for, eu vou te dar um tratamento diferente, tá bom? Esse é o Marco mostrando a verdadeira faceta dele. Esse é o Marco Antônio. Que o Marco tá sempre aí nas lives, aí eu vejo a cara dele, mas eu não, né? Eu tô meio escondido, aí não dá pra saber como é que eu Tá sou. escondido atrás de artes lindas. Obrigado. Tá sempre, suas fotos estão sempre assim, olhando pro pôr do sol, olhando pra uma cachoeira. Gosto muito. Ai, que demais, cara. E você gostou do evento do Evan, aliás? Ah, foi muito bom. Eu fui lá exatamente pra conhecer o pessoal, né? Tipo, eu não fui buscar tanto conteúdo, assim. Tanto é que teve uma hora que teve o portfólio review e que o pessoal falou, agora socializem aí. Sabe aquela... Quando a professora passa uma tarefa e fala, vai, socializa aí agora, vai. E desenho livre, ninguém desenha, né? Desenho livre. E vai conversar. Aí teve o portfólio review lá e a gente ficou conversando com... Nossa, conheci um monte de gente. Conheci o Eric Kenji lá, que é igualzinho o Marco. Meu Deus. Sério? Eu fui conhecer o Eric depois. É igualzinho. Até piada, eu até vesti o óculos do Eric pra gente tirar uma foto junto, porque o pessoal tava falando que a gente era parecido demais. Sério mesmo? Parecia irmão, assim, sabe? Olha Depois isso. te manda a foto aqui. A marca é meio japonês mesmo. Sorrindo assim ele fica, né? Fica muito É a japonês. bochecha. No meu caso é a bochecha, assim, que aperta o olho, não consigo enxergar. Mas tudo bem. Mas essa parte foi bem legal mesmo do portfólio review, porque, só pra explicar pro Henrique, o portfólio foi individual, né? Então as pessoas iam até o Even e eles faziam individualmente o portfólio review ali entre eles. E toda a galera que tava no evento levantou e foi conversar, trocar experiência, porque assim, né? não era Conhecer todo mundo que podia, né? Teve sorteio antes, e aí a maioria do pessoal não teve portfólio review, né? E aí tinha que conversar. Mas, em compensação, aí que eu já falei, acho que até aqui no podcast, que tiveram as rodinhas, né? Então, você andava, era lindo de ver, assim. Eu adorei. Que tinha a rodinha em volta do César, do César Rosolino, do Cezão. Tinha a rodinha em volta da Carol Gariba, tinha uma rodinha em volta da Úrsula. Tinham várias rodinhas, assim, sabe? De pessoas pedindo pra que esses outros artistas vissem os portfólios e tal. Então, foi muito legal mesmo, cara, pra conhecer a galera, sabe? Oh, roda. Olha que coisa bonita. As rodinhas. Todo mundo ali numa rodinha. Ai, que beleza. Qual rodinha você tava, Marco? Ou você era o olho do furacão? Eu tava aqui nem o Marco tinha uma rodinha própria também. Olha aí, já tem rodinha própria, Marco. Que isso, hein? Eu tava andando em volta lá da galera também pra conhecer o pessoal. Eu tava aqui... O Catan, cara, o Catan tava louco, mas eu me identifiquei muito com ele, que ele tava tão feliz, sabe? Ele tava pulando de rodinha em rodinha, assim, pra conhecer o pessoal. Eu fui conhecer ele só depois também. Ele, what the fuck, Céu Bragato, meu Deus, não sei o quê. Porque tinha tanta gente legal lá que não deu tempo, né? Foi um dia só. Não deu nem tempo de conhecer todo mundo. Ai, que legal. Tinha que ter, no crachá, além do nome, tinha que ter um desenho, assim, sabe? O retrato do Facebook, alguma coisa assim. Sim. Olha aí. Nossa, você viu o Marco já querendo julgar a pessoa pelo que ela faz, né? Não, pra gente lembrar. Ai, Henrique. Nossa, típico do Marco. Olha isso. Putz, né? Ai. Cara, o seu trabalho é lindo mesmo. E ele tem evoluído de um jeito tão incrível, Bragato. Parabéns, viu? Nossa, obrigado. Obrigado mesmo. Tá bonito demais, cara. Me conta qual que é o seu segredo. Meu segredo? É o seu segredo. Putz. Porque é uma fórmula mágica, não é? Você ficar bom. Não, sim, claro. Não é? Poção então, e tal, umas coisas. Tomar umas poções antes de começar isso tudo. Então, desde sempre, assim, o que mais me ajudou foi ficar consistente, sabe? Sei lá, por mais que eu não faça algum estudo ou... como é que eu posso dizer? Manter uma atividade artística durante a rotina, né? Eu dou muita atenção pra isso de rotina, pra isso de você testar alguma coisa nova todo dia e sei lá, eu gosto muito de criar, né? E aí eu busco fazer os estudos pra minhas criações, né? Normalmente, ou sei lá, tem um estilo de estudo que é você trabalhar bastante com referência, trabalhar bastante com vendo referência de outros artistas e fotos e tal. E na minha rotina, eu costumo sempre trabalhar com projetos pessoais, né? E aí os estudos, eles vão vir de acordo com as coisas que eu preciso pra fazer os projetos pessoais, né? Ah, tá. Geralmente as artes dependendo do projeto, você muda o estudo, então, sim, né? Sim. Então, eu não vou, na referência e depois eu estudo. Geralmente, eu pego a referência no meio o estudo, a referência no meio do projeto, sabe? Um personagem, aí eu busco alguma referência
no meio do personagem que eu tô precisando fazer, sabe? Uhum. Acho que assim sempre funcionou pra mim, né? Eu fiz aquele projeto de uma pintura por dia, né? E aí eu sempre tava ativo, sempre tava produzindo. E aí eu ia meio direto, né? Eu gosto bastante de fazer desse jeito. Você estudava com intenção. Nessa pegada de uma pintura por dia, você tinha alguma coisa que você queria aprender em mente ou você tava mais livre? Você queria aprender a pintar. Eu queria geral. aprender a pintar, porque a primeira pintura que eu fiz foi tipo... Foi uma pintura de mancha, só que ao mesmo tempo tinha umas linhas estranhas, assim, eu não sabia exatamente como iluminar o objeto e tal. Eu fiz esse projeto mesmo pra aprender a pintar. E também porque eu tinha bastante tempo livre, né? Porque consumiu bastante coisa, eu tive que, sei lá, sacrificar bastante coisa também. Eu tava no ensino médio, né? Então foi um pouquinho mais fácil, porque ou eu chegava em casa e jogava Dota, ou... Olha aí. Ou eu desenhava. Peraí, isso foi uma indireta? Só pra saber, cara. Não, é bom ele falar isso, é importante. Isso foi uma indireta pra mim, cara? Ou eu Saquei, desenhava, então... né? Então... Entendi. Então, basicamente, você deixou de jogar Dota pra fazer ilustração. Sim, um pouco. Eu deixei... eu diminuí bastante mesmo. Muito. E como ficou? Valeu a pena? Nossa, sim. Geralmente o pessoal lembra do meu trabalho dessa época, né? Que eu ficava mais ativo no Facebook, ficava mais ativo postando. E também não foi só o Dota o sacrifício, né? Eu deixei de fazer viagens, né? Porque eu precisava postar, eu precisava desenhar. E eu não me arrependo nem um pouco. Foi bem legal. Cara, olha aí. Olha só. E foi muito difícil pra você largar esse tipo de coisa? Abrir mão disso? No momento, assim, tipo... No momento que eu tive que decidir, sabe? Tem uma viagem pra fazer. Tipo, uma viagem super legal. Chile, por exemplo. Eu perdi de ir no Chile. Aí no momento, putz, é difícil, assim, né? Mas quando você finalmente conseguiu chegar no final das 360 ilustrações, é algo que não tem como se arrepender, sabe? Porque era ilustrações, assim, eu ficava... O máximo do meu tempo disponível eu usava pra fazer a pintura, sabe? Então era uma pintura completa, né? Às vezes eu até postava uns sketches assim, enquanto a ilustração não sai, aqui vai um sketch. Eu postava no meu Facebook e aí eu continuava a ilustração no meu tempo livre, né? Até eu chegar no resultado que eu mais gostava, assim. E no meio desse desafio, Henrique, eu conheci o Iconic, aquele encontro, o primeiro encontro gratuito que você fez, e basicamente assim mudou minha vida, né? Porque que bom. eu tava numa agência de publicidade, né? Uma agência bem pequenininha e eu tava tipo, meio que trabalhando com design, trabalhando com ilustração. E aí eu não conhecia direito como é que era o mercado de trabalho, sabe? Aí no evento teve coisa de animação, teve várias pessoas legais falando, conheci o Mike, que foi meu professor. Então, o Iconic mudou muita coisa, cara, porque, sei lá, foi uma explosão de conteúdo, assim, então, obrigado. Ai, cara, que honra, obrigado. Obrigado de coração, que delícia escutar isso, de verdade. Uma coisa legal sobre Dota, Mark, é que eu te admiro assim porque você pegou uma coisa que... Eu conversei com você lá no workshop do Evan, né? Você falou que Dota fez mal pra você, né? Muito. E você faz fanarts, você pegou uma coisa que fez mal pra você e agora tá te fazendo super bem. Você parou pra pensar nisso? Olha aí, eu dei a volta. É verdade, cara, é verdade mesmo. É uma forma de você controlar, assim, tipo, tá em contato com uma coisa que você gosta, né? Que, querendo ou não, eu jogava porque eu gostava, né? Sim. Só que... de outra forma, né? De outra maneira, uma maneira que, pelo menos, não me prejudica. Sei lá. Sim, nossa, você tá evoluindo demais, assim. Tô vendo lá. Então, tá me ajudando a manter a frequência, que é aquilo que você tava falando, que é super importante, né, cara? De ter... E era uma coisa que eu não tinha. Projetinhos, eu desenhava... né? Esse aí é o seu projeto. Eu desenhava quando eu... tô a fim de desenhar essa semana, sabe? Isso é horrível.
É tenso. E aí, quando você descobriu que você queria ser ilustrador, ser concept artist, sei lá, ser artista no geral, desde aquela época, então, você manteve essa regularidade na produção? Tava sempre produzindo, sempre estudando? Cara, sim. Eu acho que sim. Eu parava às vezes em férias, assim, mas eu continuava desenhando no sketchbook, né? Uhum. Mas desenhar é uma coisa que eu gosto demais, assim. Tipo, gosto muito de desenhar, eu gosto de sempre estar fazendo isso, sabe? Como se fosse comer mesmo. Uhum. E aí, não às vezes... Não é um esforço, né? Então. Às vezes eu fico incomodado de eu não tá fazendo alguma coisa. Por exemplo, o tempo livre que eu tenho, se eu não colocar algum projeto, né? Se eu não criar alguma coisa, eu fico incomodado, porque daí eu não consigo fazer aquilo que eu tava falando pra vocês, né? Da rotina e tal. Aí eu fico meio parado, sem desenhar, sabe? Com objetivos vagos, né? Acho que deve ser por isso até que esse é um jeito que funciona pra mim, né? Já que eu gosto muito de criar, gosto muito de desenhar, criar projetinhos que começam e terminam, é um jeito legal de continuar evoluindo. Pois é, cara. Isso é uma... Putz, você percebe, Henrique, como essa é uma constante fantástica que a gente encontra nos artistas que a gente gosta, sem cara. dúvidas. É a Assim, eu já não frequência, tenho né? mais dúvidas. Eu não tenho mais dúvidas em relação a como alguém vai ficar bom. Como alguém ficar realmente bom. Porque a gente já... Cara, o seu cast vai ser de número 52, 53. Eita. E a gente já observou alguns padrões, sabe? Acho que depois de um ano fazendo cast, entrevistando pessoas legais, você começa a pegar alguns padrões, sabe? E pra mim é muito claro como alguém ficar bom hoje. Antes eu já tinha uma ideia, mas agora eu não tenho dúvidas. Uhum. Frequência e autoanálise. Ponto. Sabe? É você fazer muito daquilo e sempre tentando buscar o que você podia estar fazendo melhor, né? Cara, estudando com consciência, né? Estudando, que nem ele falou Estudando com consciência. Ele tinha um projetinho, aí ele precisava estudar alguma coisinha pra acrescentar aquele projeto. Ele não ia só estudar por estudar, né? Vago, né? De forma vaga. Ele ia atrás de coisas que realmente iam acrescentar algum conhecimento na cabeça dele. Então, cara, pronto. Tá aí, ó. Além dessas Fórmula duas de coisas- sucesso. Veja só, compra gato. Ligue para... Além dessas 0800. duas coisas... Além dessas duas coisas que vocês falaram, também acho muito importante você fazer do seu jeito e ao mesmo tempo uma coisa que você gosta, sabe? Tipo, autoanálise, consistência, e aí você comba, né, com você gostar de fazer, com um tema legal, com um projetinho legal, sei lá, você gosta de fazer mais personagens, você gosta de fazer cenários, você gosta de fazer dragões, sabe? Pode ser temas específicos, mas é importante que seja uma coisa que você se anima bastante em fazer, porque, consequentemente, você vai passar muito mais tempo, assim, uma pessoa que gosta de alguma coisa não vai encontrar, tipo, muitas barreiras pra não fazer, sabe? E vai colocar esforço em cima, vai conseguir meio que sair da zona de conforto dentro da zona de conforto, entende? Sim. Mas nunca deu no saco, assim, de você estar fazendo o que você tá fazendo? Você nunca cansou? Então, não, porque eu sempre procuro... Eu já cansei de fazer, sei lá, um personagem ali que eu tava repetindo. Isso é zona de conforto. Você fazer de um jeito sempre igual, sabe? Mas já que eu tenho uma sequência de atividade artística, eu consigo sempre... Não que eu consiga sempre, né? Mas eu procuro sempre testar coisas diferentes para eu aprender com essas coisas diferentes. Por isso que eu falo sobre zona de conforto, você pode escolher um tema que te agrada e dentro desse tema você ir mais a fundo, a ponto de estudar coisas específicas que servem para todos os outros temas, como os fundamentos, né? Você escolhe algo que você gosta e, tipo, não tem problema você fazer coisas que você gosta, né? E aí você estuda os fundamentos dentro daquilo, que é o que eu faço, né? Perfeito, cara. Olha aí, mano. É incrível, porque assim, eu acho que mesmo quando a gente faz algo que a gente gosta muito, acho que chega um momento que a gente espana, sabe? Espana, sim. Mas eu acho que é justamente por você gostar que você consegue suportar os momentos difíceis, né? É que eu sinto que como você tem feito artes com tanta frequência, você sempre tem você sempre tá se alimentando de confiança de que você consegue fazer o negócio. Sim. Não sei se é claro o que eu disse. Porque eu acho que algumas pessoas podem cair na armadilha de ficar muito tempo numa peça só e não ter nenhum feedback
de que aquilo tá se transformando em alguma coisa de fato. Meio que ele se isola do mundo pra criar aquela peça e aquilo lá vai consumindo a pessoa negativamente, eu não sei. Acho que talvez até um dos segredos é a velocidade, você não acha? Tipo, de você... Puta, esse esquema de você fazer uma peça por dia é muito interessante, porque eu acho que você condensa o aprendizado num espaço de tempo menor, não sei. Às vezes você ficar muito, principalmente no começo, você ficar muito numa mesma pintura... sei lá, o tempo passa, mas você não tem consistência, sabe? Você não termina uma pintura e posta, posta. Você sempre tá buscando ficar perfeito, sabe? Postar só quando tiver super legal. E não é sobre isso. E numa fase que não é pra ser perfeito. Né? Não é pra ser, não é pra ser. É perfeito quando você posta sempre, assim. É super legal, é perfeita, muito legal quando você posta desenho, posta sketch, posta uma ilustração que você demorou 2 dias. Beleza, mas... tipo, bem melhor do que você ficar 1 mês fazendo uma pintura e aí o tempo vai passando e você só posta ela quando ela tá super boa, sabe? Eu já fiz isso, né? Mas... todo mundo passa por isso. Todo mundo. Cara, mas só, assim, o que o Henrique falou é interessante, cara, porque... Acho que quando você tem uma frequência muito alta de produção, até falando da minha experiência agora, né? De estar produzindo sempre, né? Todo santo dia tô desenhando, cara. Por mais que eu não esteja gostando do que eu tô fazendo, eu sei que se eu insistir um pouquinho mais naquela ideia, eu consigo chegar em alguma coisa, sabe? Em algum resultado. Sim. Antes eu tinha uma certa insegurança de não... aquela insegurança de, acho que eu não vou nem levar pra frente, porque não vai chegar em lugar nenhum. Eu posso não chegar num desenho maravilhoso, mas eu sei que algum lugar eu vou chegar, sabe? Eu acho que essa certa confiança no processo vem muito de você conhecer o processo. Então, o que o Bragato falou de você fazer várias pinturas mais rápidas até, e não se preocupar em ficar 1 mês, 2 meses numa pintura só, vai te dar essa coisa, né? Essa segurança de até que vai ser útil para você seguir em frente, né? E continuar estudando e continuar produzindo, porque você meio que entende o fim ali, né? Não fim, mas... entende que aquilo vai te levar para algum lugar, né? Até os estudos, né? É difícil você estudar uma coisa que não é palpável, você não vai conseguir identificar exatamente o que você vai melhorar, né? Então, sei lá, você vai estudar perspectiva, você não sabe exatamente aonde que você vai chegar, porque você não conhece, né? Você tem que ir abrindo as portas, né? E vendo o que tipo, resolve um problema, mas vai vir outro, com certeza. E aí você vai evoluindo, vai subir. Te falaram no começo, assim, que... tipo, continue estudando isso que vai dar certo, você vai entender sobre isso. E você tem que meio confiar na pessoa, né? Falar, beleza, então, vou passar os próximos 2 meses estudando isso que você me falou, porque eu confio em você. Sim. Eu achei legal um negócio que você falou, Marcos, sobre isso de você gostar do que tá fazendo. Nem sempre isso é o que vai te fazer algo legal, sabe? Porque... você tem que estar trabalhando em cima, mesmo que você goste do processo, goste do tema que você escolheu fazer, do seu projeto, vai ser difícil, assim, sabe? Você tem que parar um pouco, você tem que meio que sair da sua zona de conforto e trabalhar em cima, né? Se esforçar para conseguir chegar em alguma coisa legal, né? Exatamente. Ai, meu Deus. Você falou alguma coisa, Rick? Não, eu só estou refletindo sobre a vida aqui. Refletindo. Eu gosto desses Compartilhe papos. com a gente. Eu gosto. É que na maioria das vezes, assim, que... tipo, desenho é uma coisa é um dom, é uma coisa que a gente faz que a gente faz desde sempre e que é muito legal, muito fácil e pronto. Não. Pô, mesmo que você goste disso, você tem que estar... no momento que isso se torna, sei lá, seu trabalho, sua rotina, e você tá... usando o tempo da sua vida para construir alguma coisa, você vai fazer com que aquilo prospere, você vai fazer com que aquilo evolua, né? Você não vai ficar numa zona de conforto, você não vai ficar só naquele estado de quando a gente é pequeno, que você tem talento e pronto, sabe? Não, você vai evoluir, você vai... Cara, eu acho que uma coisa... que talvez, eu tô conjecturando aqui, pode ser que sim, pode ser que não, mas psicologicamente falando, acho que uma coisa que pode atrapalhar muito as pessoas é elas ficarem escutando dos pais que elas são muito inteligentes. Eu acho que isso pode atrapalhar muito as pessoas a realmente tomarem as rédeas da vida e fazer as coisas por conta própria, sabe? Sim. Inclusive, teve uma
um experimento que eles fizeram. Eu já contei isso em outro cast, mas eu vou contar de novo, Marco. E você vai ter que aceitar esse fato, tá bom? Que eu vou me repetir. Só vou pegar um cafezinho. Eu vou me repetir novamente, tá bom? Vai, já volto, gente. Beijo. Fica, Marco. Basicamente, eles pegaram 2 grupos de crianças, e um grupo de criança, eles passaram uma tarefa para os 2 grupos, certo? Para um grupo de criança, eles reforçavam, nossa, como você é inteligente, né? Você conseguiu fazer, como você é inteligente. E para o outro grupo, eles reforçavam, nossa, como você é esforçado, como, né? Beleza, pegaram esses 2 grupos e falaram uma coisa diferente para cada um deles. Aí depois, eles proporam uma segunda tarefa, essa um pouquinho mais difícil, e viram como elas iam se sair nessas 2 tarefas. E o que foi observado é que o grupo que foi estimulado a acreditar que eles eram inteligentes, eles não arriscavam fazer a segunda tarefa, que era mais difícil, porque eles tinham medo de ser desmascarados como alguém que não é inteligente. Nossa. Tipo, nossa, e se eu fizer e não conseguir as pessoas descobrirem que na verdade eu não sou inteligente? E se for uma fraude? E as crianças, elas não tinham uma disposição muito grande a enfrentar aquela tarefa, para não perder o status de inteligente. Enquanto os que foram reforçados de que eles eram esforçados, eles caíram de cabeça na tarefa, porque eles não tinham nada a perder. Poxa, eu sou esforçado, ok, vou continuar sendo esforçado. Entendo. Não tinha uma máscara, entende? Mas e aí? E aí, você foi mimado, disseram pra você que você era inteligente, e aí sou adulto, Henrique, o que eu faço? Ah, meu filho, vai fazer terapia. Você acha que é fácil? Minha mãe tinha boas intenções, Henrique Lira. Eu falando assim, refletindo sobre essa história que o Henrique falou, eu dou curso, né, de pintura, então eu sempre tô vendo o que os alunos estão fazendo e tal, e nessa hora onde você fala, você é inteligente, isso aqui tá dando certo, o que você tá fazendo, né, você tem facilidade nisso, é legal você falar isso pra uma parte, beleza, você falou isso, mas depois você vai falar, tá, agora nisso aqui você tem que melhorar, isso aqui você tem que mudar, isso aqui não é tão simples, né, trabalha em cima disso. Mesma coisa, imagino pra uma criança, assim, sabe? Pra não, sei lá, deixar a criança triste. Às vezes você fala, você tem talento, não sei o que e tal. E... Tem que só saber que aí, dosar, né? a outra metade você coloca pra ela o que ela tem que melhorar, né? Mas e eu acho aí que assim, quando você tem um... Eu não tenho filhos, eu acho que nenhum de nós 3 temos aqui, mas eu acho que quando você se torna um pai, o que eu vejo, pelo menos na geração anterior, é que eles... A geração anterior à nossa, os nossos pais, eles tiveram condições mais difíceis que a nossa, geralmente, né? No geral, assim, eles tinham menos tecnologia, menos oportunidades e etc. Então, eles vieram de um passado mais difícil, mais duro. Então, muitos pais podem cair na tentação de dar tudo pros filhos, que eles não tiveram, né? Clássico, o né, clássico, cara? vou dar tudo porque eu não tive pro meu filho. E isso pode ser um probleminha sério, é até difícil julgar. Mas aí o que acontece é que, poxa, você vê o seu filho conquistando a coisa menorzinha possível, você se torna um babão, né? E aí você fala, não, olha como meu filho é talentoso. Vai lá e posta a foto do Facebook da sua filha de 4 anos do balé. Olha a próxima Bolshoi aqui. Né? E aí isso pode ir estragando as crianças e as pessoas não podem perceber. Beleza, mas assim também, Henrique, a minha mãe, eu sou um mimado, pra quem não me conhece, sou o Marco Mimado, gente. Esse sou eu. Minha mãe me mimou pra caramba, assim, principalmente pelo fato de que eu não tive um pai acompanhando a minha criação e tal. Então a minha mãe, como uma mãe solteira, ela me mimou, né? Teve exatamente isso que o Henrique falou e tal, beleza. Só que acho que parte de você entender isso, aceitar essa sua posição, né? Fui mimado, beleza, entendo isso. O que eu vou fazer a partir daqui, né? Não adianta você ficar falando, minha mãe, culpa da minha mãe, entendeu? Eu entendo que ela fez com as melhores das intenções, mas eu não aceito essa ofensa com a minha mãe, Henrique, tá? O que você acabou de fazer. Nossa, eu amo a Rô, pelo amor de Deus. A minha mames, tá bom? Demonstra, né, que tá tudo errado. Mas acho que volta naquilo de autoconhecimento, de entender que a sua posição aqui atual e não ficar julgando, de apontar dedo pra outras pessoas e assumir a sua responsabilidade e a partir daqui, o que você faz, campeão. Sim, né? Com certeza, Em momento algum eu quero também dizer, né, essa questão de terceirizar a responsabilidade nunca é positivo, né? E eu acho que quando você cresce, você começa a viver num ambiente com outras pessoas, isso vai se dissolvendo, né? Por exemplo, quando você entra pra escola, vai começar o choque de realidade ali. E conforme você vai crescendo, você vai ter vários outros choques de realidade. E eu acho que isso é totalmente ajustável ao longo do tempo, né? Sim. Eu também eu me identifico um pouco com o Marco ali. Eu sempre tive uma vida, super boa e tal.
minha família não é pobre. Mas mesmo assim, eu não sei porquê, mas eu sempre ficava preocupado. Meu Deus, como é que é morar sozinho e tal? E eu ficava preocupado com o trabalho. Eu quero ganhar 5 mil reais por mês, não sei o quê. E eu sempre trabalhei, sabe? Eu estudei em escola particular, mas quando eu chegava da escola eu ia pro meu estágio de design com 16 anos e sempre estava preocupado com minha vida, sabe? Porque legal, cara. Ao mesmo tempo que meus pais, tipo, me dão tudo, assim, sabe? E minha vida é muito boa, também tem a parte de, tipo, do medo e também tipo, eles estão fazendo a parte deles, tá? Mas agora eu preciso fazer minha parte, eu preciso dar meus pulos, né? Me preocupar com a minha vida, né? E desde sempre, assim, eu tô... Tipo, eu tô prestando atenção nisso, sabe? Tá indo atrás, né? Do seu, né? Precisa, mesmo como se você não precisasse depender. Cara, é uma atitude muito madura, eu acho, desde cedo, então... Pô, sem essa dúvidas. Postura super madura, cara. Bacana. Valeu. Sem dúvidas, cara. E infelizmente tem gente que só funciona com água na bunda. E você conseguiu utilizar os seus recursos ao seu favor. Isso é muito importante, né? Eu não acho que necessariamente o meio faça a gente. Ele faz, acho que até certo ponto, mas... Mas você fazer com aquilo, né? Você não escolhe o contexto que você nasce, mas você escolhe o que você faz com ele. É aquilo que eu falei, né? Meus pais estão fazendo a parte deles, assim, meio que pensando, eu preciso dar pro meu filho tudo aquilo que eu não tive, eu preciso ajudar ele. Então eu tive apoio pra estudar, eu tive apoio pra voltar pra casa, eu saí da faculdade, né? Eu saí da faculdade e estudei pintura em casa sozinho, então eu tive esse apoio, só que ao mesmo tempo, tipo, minha mãe é super, super psicóloga, uma pessoa incrível, ela sempre me ajudando muito, assim, e aconselhando, assim, a gente conversa bastante. Sei lá, eu sempre fiquei preocupado com essa parte, assim, tipo, meus pais fizeram a parte deles, e agora eu preciso fazer a minha, sabe? Me esforçar. It's your turn. It's my turn, man. Muito bom, cara. Não, eu acho importante, sim. Se eu fosse um pai, eu também daria tudo o que meu filho precisa, sabe? Mas eu acho que... É mesmo? Precisa, sim. Eu não, cara. Não? De verdade não, mesmo. Precisa pra ir pra andar com as próprias pernas, é isso que eu quero dizer. Ah, tá. Não tô falando precisa, ai meu Deus, ele quer um novo Power Ranger que se aperta a barriga e abre a cabeça. Não é isso, entendeu? Não... Esse é o presente que você dá pra você brincar. Eu dou pra eu mesmo, porque né? esse Power Ranger é sensacional, né? Aquele que troca a cabeça. Vocês lembram disso? Jesus, mano. Que não? Sensacional, velho. Desculpa, divaguei. De fato, ele é muito sensacional. Como que tá sendo a experiência de ser um professor pra você? Como que tá sendo levar adiante o seu conhecimento? Faz quanto tempo, Bragato? Eu tô você tá dando curso? Vai começar a terceira edição do meu curso, agora. Ah, legal, cara. Demais. Então, já tem... Cara, nossa, foi... Teve um dia que me chamaram pra fazer, tipo, uma oficina de artes numa escola de crianças, né? E quando eu ilustrei um livro infantil nessa agência pequena que eu trabalhava aqui na minha cidade, né? E aí eu fui lá fazer esse workshop lá, essa oficina lá numa escola pública com as crianças lá desenhando quadro com giz. Aí ensinei a galerinha a desenhar o personagem do livro. E, sei lá, naquele dia assim eu vi, nossa, que legal ensinar, sabe? Que legal tá... ao mesmo tempo eu aprendendo com as crianças lá, sabe? Eu super se divertindo e tal. E beleza, passou esse ano... Aí eu recebi o convite da escola lá, pra começar a dar o curso, e foi meio que... foi muito difícil no começo, assim, porque eu era bem tímido e não conseguia falar muito bem direito, assim, então é uma coisa que foi melhorando aos poucos, assim. E a experiência, assim, foi... Eu acho que eu evolui tanto, assim, eu melhorei tanto minha arte, por estar passando... o que eu sei, por estar explicando o jeito que eu faço, sabe? Porque fica muito lúcido, sabe? Quando você explica e vem aquela sensação de, meu Deus, é isso que eu faço. Às vezes eu tô explicando e eu falo, eu já passo por aquele momento de aprendizado, sabe? Arrepia até arrepia. É o Eureka, né?
E eu gosto muito, assim, tipo, eu considero o meu trabalho principal, assim, sabe? Tipo, ou o segundo trabalho, porque, querendo ou não, faz parte da linha de projetos pessoais, porque eu tô explicando, claro, os fundamentos e tudo mais, só que aplicando ao meu processo, mostrando como funciona dentro do meu processo, sabe? Então, acho que faz parte do processo do trabalho pessoal mesmo. Cara, tá sendo incrível, assim. Tô ansioso pra caramba pra começar essa nova turma agora que eu vou ter que... Eu me propus a explicar desenho também, fundamentos de desenho no começo, e design, justamente também pra eu revisar as coisas que eu sei e melhorar também, e passar um conteúdo mais completo pros alunos. Ah, que incrível, cara. Fantástico, cara. O Mike mesmo, quando ele sempre fala, quando ele vai explicar alguma coisa, ele sempre fala sobre isso, de você passar aquilo que ele tá falando, que a pessoa tá aprendendo naquele momento, pra aquela pessoa explicar pra outras pessoas, sabe? Eu acho que isso é fundamental. Hoje em dia eu percebo que é realmente fundamental também, cara. Se você conseguir explicar o seu processo, conseguir explicar a sua metodologia pra outras pessoas, você aprende muito, né, no processo. E, sei lá, eu gosto muito. Os melhores professores são aqueles que não necessariamente precisam dar aula, sabe? Eles fazem porque gostam, isso é muito louco. Vocês conseguem entender também porque vocês fazem isso no Iconic, né? Vocês contam experiências de vida e reflexões e tudo mais, e isso acaba se tornando mais lúcido, né? Na vida de vocês lembram do que algum ilustrador falou aqui e tal. Coloca em prática. Então é super legal. Sim, sem dúvidas. Nossa, escutar os outros é sempre uma escola, né? É incrível, cara. Eu tenho pensado bastante sobre isso, né? Sobre o que as pessoas te dizem e o que você faz com isso, né? E é muito importante você aprender com os outros, muito importante você escutar e ler e aprender com outras pessoas, seja em filosofia, seja em qualquer outra área da vida, mas o que é concreto mesmo é a nossa experiência. Isso, ponto. Assim, o que você escuta nunca vai ser tão concreto quanto a sua experiência. Sim. Quanto o empirismo, quanto o fato de você ir lá e colocar a mão na massa. Seja lá o que for, como se fosse o começo, né? Você escuta, é um começo pra você colocar na sua experiência, né? Exato. Porque só escutar eu não acho que é o suficiente. Nunca. As coisas só ficam concretas mesmo dentro da gente, ela só cola na gente quando a gente vai lá e faz aquilo e a gente experimenta isso. Isso é uma coisa bem interessante da vida. Totalmente. Muito louco, né? Teve alguma época que você estudava de uma maneira errada? Assim, errada no seu ponto de vista, claro. Que você sentia que... vou só assistir os vídeos e aí eu vou ficar bom e aí eu vou sair daqui pronto. Porque eu acho que tem aquele período de romance, quando a pessoa vai até comprar um curso, ela sonha que ela vai assistir e sair pronta do curso. Né? Ela olha pra alguma coisa e fala, nossa, então se eu ter esse curso, eu vou ficar bom, ponto. Mas ela não entende que ela vai ter que engajar com o material que está sendo apresentado, né? Como que... Você já passou por isso antes? Então, Rick, teve isso em momentos, assim, sabe? Tipo, não teve, tipo... sei lá, antes de alguma crise ou durante alguma crise, tipo, ai meu Deus, eu sou ruim, eu sou horrível, eu preciso fazer alguma coisa, e eu vou atrás de conteúdo ali, eu fico meio que sobrecarregado, né? Só que eu acho que é um momento que passa, assim, sabe? Eu não tive, sei lá, meses que eu fiquei assim, ou semanas que eu fiquei assim, mas algum dia, com certeza, que eu procurei por respostas imediatas no momento que eu senti essa sensação de eu sou ruim, eu preciso aprender, eu tenho que ficar bom agora, não sei o que, tá, sabe? Eu acho que só nesse momento de crise mesmo, que todo mundo tem, né? Os bloqueios e o momento onde você começa a enxergar a sua arte de um jeito negativo. E eu lembrei de uma coisa aqui que eu ia falar. Quando eu tava atribuindo pensamentos negativos pro meu projeto pessoal, né? Porque tem aquilo de eu estar fazendo... partes de uma mesma história, e uma mesma história precisa tem elementos visuais semelhantes, né? Aí cai naquilo da zona de conforto, cai naquilo de você estar repetindo parte do seu processo e tal. E as vezes que eu atribuí coisas negativas pro meu processo, não foi nada bom, assim, sabe? Porque desencadeou essas crises que eu acabei de falar pra você, de ficar bom e fazer algo novo e querer algo pronto naquele momento, sabe? Então,
eu tava lutando contra eu mesmo, sabe? Tipo, eu gosto de fazer projetos pessoais, eu gosto de estar criando peças pessoais, criando as histórias. Então, por que eu vou atribuir coisas negativas naquilo que me faz ir pra frente, naquilo que me faz progredir, sabe? Porque tem isso de mercado, né, de você ter a sua arte para ser encaixada numa determinada área do mercado, né? Blizzard, Riot Games, ou ter sua arte com cara de animação. Então isso tudo fica... às vezes pode pesar, né? Você pode acabar julgando sua arte. Tipo, eu não faço nada do que essas empresas estão precisando. Eu não faço nada, sei lá, ou você pensa que você tá fazendo errado, sabe? Por estar fazendo algo que você acredita ser legal. Que é diferente do que Sim, todo que mundo tá fazendo. E tal. Porque eu não procuro resposta mágica exatamente por isso, assim, porque não tem, sabe? A resposta, assim, tá em você colocar a sua atividade dentro da sua vida, sabe? E não procurar fora e sei lá, sabe? Sim, faz todo sentido. Que é muito... a ideia de que você pode aprender alguma coisa com facilidade e pouco esforço é muito sedutora. É muito sedutora a ideia de que existe algum segredo em algum lugar, que é só eu achar o X do mapa, que tudo vai ficar mais fácil. Né? Sim. Mas a verdade é que o X do mapa tá no nosso coração. Eu acho que pode ter esse X do mapa em partes, assim, sabe? Você acordar um dia e montar a sua rotina, né, naquele dia e ser fiel ao seu cronograma. Esse daí é o X do mapa, sabe? Você fazer aquilo que tá te agradando, se esforçar mais do que você se esforçou ontem. Esse é o X do mapa, eu acho, na minha opinião, assim. Quanto tempo você demorou pra fazer as pazes com a sua rotina? Boa pergunta. Eu acho que quando eu saí da faculdade. Porque... porque veio aquele momento que eu precisava, sabe? É um momento de água na bunda. Você sai da faculdade com um plano, né? Não tem como sair da faculdade só porque falaram aí no Iconic Cast, né? Não tem como sair da faculdade do nada. Você tem que ter um plano, você tem que ter alguma coisa pra você fazer, né? Quando eu decidi sair, né, porque tava meio que atrapalhando as aulas, assim, eu chegava de busão e eu, matava a aula e tava bem bagunçado, assim, a minha rotina. E eu tava... Foi bem quando acabou o meu projeto de 300 e poucas ilustrações, né? Então eu tinha... Foi meio que uma crisezinha ali de... O que eu vou fazer agora? Que eu terminei isso, aí vai começar... Aí tem faculdade, e ficou meio aleatório, sabe? E aí quando eu voltei pra casa, né? Eu estudava em Curitiba. Quando eu voltei pra casa, aqui no interior, eu comecei a encaixar aos poucos, assim. Não foi de imediato, né? Porque tudo precisa de um tempo. Tudo precisa de experimento também, pra você ver o que funciona, o que não funciona. E eu fui encaixando, né? Tô encaixando até hoje, assim. Acho que eu vou ajustar a minha rotina, vou fazer as pazes com a minha rotina, sei lá, todos os dias, assim. Sabe? Tentar, né? Porque não é fácil às vezes. Ah, sim, com certeza. Acho que todo dia é uma nova discussão que você tem com ela, né? Sim. Que demais, cara. Não, muito bom, muito bom. E quando... Você tem alguma estratégia específica pra quando a sua rotina ela desanda? Você respira fundo, você... Sim. O que você faz quando sua rotina desanda? Geralmente eu procuro não forçar muito em cima, porque geralmente, falando de um jeito prático na rotina, você tá na frente do computador, você tá desenhando, seja por trabalho ou por hobby, ou por estudo, certo? E você não tá conseguindo fazer a atividade que você se propôs a fazer. Então se você tá ali e tá maçante, você tá sentindo até dor no braço, dor nas costas, dor na... sei lá... tá chato ficar ali, eu acho que é muito importante respirar fundo, muito importante você tentar enxergar de fora, sabe? O que tá acontecendo ali, sabe? Ou até mesmo entender que, putz, é chato mesmo, não fica brigando por você porque você não tá conseguindo desenhar, porque eu sei, é uma merda, né? É muito ruim não conseguir criar, não conseguir estudar de um jeito concentrado, né?
acho que o mais importante, assim, é você dar uma recuada, né? E tentar ver de fora e ficar calmo. E tem que ter tempo, né? Tem um tempinho ali. Não é de imediato que isso acontece. Sem dúvidas. Pra mim. Sem dúvidas. Acho que tem algumas coisas que você pode fazer pra ajudar essa rotina a ser um pouco mais estruturada. Por exemplo, o que o Marco tá fazendo é incrível. Das lives, né? Porque ele fez um compromisso social. Ele adora fazer propaganda pra mim. Ele sempre faz. Bom. Obrigado, Rick. É porque é muito bom. E é um compromisso social que você tá fazendo com as pessoas, né? Então, quando isso sai do seu encalço, fica mais fácil. Quando você se compra, por exemplo, você ter feito 365 dias, meio que você se forçou, você fez um compromisso social. E através desse compromisso social, você se força a fazer coisas específicas, né? Nesse tempo aí, eu postei até no mesmo horário, assim. Todas as pinturas são postadas às 9h30. Porque era o tempo ali que... Olha aí. Pois é, além então do tem alguma coisa aí, social, né? horário. Que você Tem alguma estipulou. coisa aí. E assim, pra você, antes de você fazer esse desafio de acho que 300 pinturas, você falou, né? 365. Ah, sim. Você estava produzindo já ou você participou desse desafio porque você não estava produzindo? Eu tava produzindo daquele jeito lá, tipo, de fazer uma peça super detalhada e que demora vários dias. Mas você já... Até no papel eu fazia Você já assim, sabia sabe? que você gostava de desenho, então, né? Tipo, você estava produzindo porque você gostava e você queria trazer mais, né, daquilo que você já gostava. Então, Isso. aí que é o ponto da nossa famosa discussão com o Rafael Zanquetin, que ficou Henrique e Rafael Zanquetin de um lado e eu do outro lado, né? Eu apoiando a galera do desafio, mas eu entendi depois o ponto do Rafa, que era sobre você gostar daquilo que você estava fazendo, né? E você fazer desenho, você desenhar e estudar desenho porque você gosta, não porque você é obrigado a... Foi 100% Entende? porque eu gosto, sim. Então é interessante ver o ponto de que você conseguiu fazer esse desafio, não é porque você, necessariamente, é só porque você fez o desafio, mas porque você gostava e você já estava numa rotina de desenhar. Sim. Era só diferente, né? E eu tava fazendo de um jeito aleatório, assim, sabe? Eu postava, sei lá, toda semana eu postava, toda semana eu fazia alguma coisa. Só que eu não tinha um objetivo, né? Nem pensava nisso direito. E até mesmo quando eu comecei o desafio, eu não tinha essa consciência, sabe? Do que ia se tornar, ou do que isso ia trazer pra mim. Eu só falei, galera, eu vou tentar postar aqui todos os dias uma pintura. E boa, aí eu comecei, um dia atrás do outro e tal. E aí foi vindo várias coisas durante esse ano que eu produzi. Que interessante, todo mundo que a gente conversa que fez isso, o resultado nunca foi ruim. Eu nunca vi alguém falando, nossa, fiz 365 dias e minha vida foi uma bosta depois. Eu nunca vi isso acontecendo. O Edwin fala isso. O quê? Ele fala isso? 365 dias e a vida dele foi uma bosta depois. Foi. Não, falou aí o palestrante que veio da Noruega pro Brasil, né? Não, depois não. Mas ele falou que ele dificilmente faria de novo, cara, porque foi um tempo... eu entendi o que você quis dizer. Desculpa. Tipo assim, os resultados que vieram depois, assim, não foram benéficos. Claro, né? que ele não faria novamente. É uma trabalheira enorme, sabe? Mas é o mesmo doido, papo, né, que a cara? gente sempre traz alguém pro cast e a pessoa fala, hoje eu não viro mais noite. É muito ruim. Mas pra isso, a pessoa teve que virar muita noite pra falar isso. Esse é o ponto. Não, virar noite não é bom de jeito nenhum, cara. Falou o cara que também já virou noite pra cacete, entendeu? Não, eu nunca virei noite. Não, eu Você nunca virei noite. Não, eu virei uma noite quando eu tinha, sei lá, 15 anos pra terminar o trabalho de geografia uma vez. Geografia? Tinha que fazer um cartazinho lá, mas isso eu acho que não veio ao caso, né? Ok. Tadinha da minha mãe, ela ficou acordada o tempo todo do meu lado, assim, com o olho super esbugalhado, tipo, termina logo isso! Não tinha nada a ver com a história. Só porque a gente tava falando mesmo? Tá, tudo bem, você é uma exceção, mas em geral, o que acontece? Pega até o Gabriel Piccolo, por exemplo, certo? Que ele foi lá e também fez o desafio de 365 dias, e isso também transformou a vida dele. Diversos outros artistas. Mas não virem à noite, gente. Não façam. Acho que teve até dias que eu falei, vou tentar fazer de novo, assim, como se eu quisesse... Sei lá, eu tive essa decisão, aí amanhã eu já vou ter terminado tudo, sabe? Todas as 365 ilustrações de novo. E aí não deu certo, é lógico, né? Fiz 15 dias e, meu Deus, não dava. Sim, com certeza. Porque na época eu também não trabalhava, né? E não dava aula e tal. Era mais tranquilo. Mas né? é porque às vezes você fica meio voltando nas coisas que deu certo, assim, deu certo isso, eu vou tentar fazer de novo. Aí você fica
tendo a sua vida de referência, sabe? Você esquece o contexto, né? Que você tava inserido. Eu confesso que eu já fiz isso, mas não deu certo, não. Sim, mas o meu ponto é que cada vez mais eu vejo mais padrões. Cara, as minhas conclusões são baseadas em padrões, sempre. Então, eu vejo o Bragato falando, eu vejo o Piccolo, vejo diversas outras pessoas que, por exemplo, fizeram um desafio desse, se comprometeram, sabe, publicamente em fazer alguma coisa. Cara, dificilmente você sai a mesma pessoa do outro lado depois, sabe? A chance de você desistir é grande no processo. De experiência, né? Então, mas a chance de você desistir no processo é grande. Mas quem sobrevive, cara, você vê que tem a vida transformada, sabe? Dificilmente não tem a vida transformada. E claro, eu não tô fazendo um 365 dias nas coxas, do tipo, vou fazer porque eu preciso, deixa eu só desenhar uma bola aqui. Acho que vai muito da maneira que você... Como você faz esses desafios, né? Não, cara. No fim de um ano, você vai estar desenhando bolas como ninguém. Legal, mas qual que é o propósito de desenhar bolas? Você vai ser contratado por desenhar bolas? Cara, eu não duvido nada de ser humano, velho. Bragato, durante esse período dos 365 dias, teve alguma obra que você queria fazer com muita preguiça, assim? Você falou, cara, só vou fazer pra entregar? Sim, 2, 3, 4, por aí. E como vezes... que você... Pô, a taxa é bem baixa, né? Porque teve dias que eu fiquei doente, sabe? Teve dias que eu tava com dor de cabeça, sabe? A maioria dos dias foi super legal, porque eu chegava do meu estágio às 6 horas e ficava desenhando até 9h30, sabe? E às vezes eu desenhava também no colégio. E... às vezes não, né? Toda hora, eu acho. Então você não precisa ter o dia inteiro livre pra fazer esse desafio. Se você trabalha, você consegue fazer ele. Então, na época eu passava a tarde inteira no estágio lá, né? Mas eu tinha tempo, porque eu chegava em casa e era tempo livre, sabe? Era 6 da tarde. 6 horas até dormir. Poxa, mas 6 horas acabou o dia, cara. É jogar Dota, assistir Jornal Nacional e dormir, não é? Então, não deu pra jogar nesses dias aí. Poxa. Mas e sua vida? Mas e sua vida pessoal? Mas eu tenho 3.000 horas de Dota. Ganhou de mim. Palmas. Isso. Uma salva. Fala aí. Eu tenho 2.000. Caramba, gente, 2.000 horas, sério? Noob. Ai. Mas, cara. Então, já tá bom já, 3.000, tá legal. 3.000 já tá pra você conhecer o jogo, né? Sim. Poxa, acho que eu vou cortar essa parte que o pessoal vai achar que é ok ter 3.000. Eles vão usar isso de desculpa pra jogar até 3.000 horas e depois virar o Bragato, sabe? Não façam isso. Pega isso como desafio. Cara. Desafio das 3.000 horas. Ao contrário. Desafio das 3.000 horas. De desenho? Não, Dota. Poxa, Bragato, mas aí você estudava de manhã na escola? Você ia pro estágio à noite? Eu à tarde? Aí você chegava em casa, poxa, e sua vida social, Bragato? Mas e aí, cara? Como que você vivia nesse processo? Também teve um pouquinho de sacrifício. Henrique tá muito provocativo hoje. Saco. Esse tom dele de provocação, adoro. Mas e aí, foi fácil? Não, foi difícil às vezes, porque eu precisava, terminar a pintura antes de fazer qualquer coisa, sabe? Eu vou viajar, tem que viajar, tem que ir lá no aniversário de não sei o quê. Tá bom, mas eu vou ter que fazer a pintura. Teve um dia que eu fiz 4 ilustrações pra poder ir na minha formatura, sabe? Eu viajei. É sério. Olha isso, que incrível. Teve a viagem de formatura do 3º ano, aí eu fiz 4 ilustrações no mesmo dia e programei na minha página pra postar os 4 dias 9h30. Que isso, porque, hein? era obrigação fazer isso, sabe? Até um certo ponto. Eu não tava querendo desistir mesmo. Sim. Você acha que se você tivesse feito esse desafio dos 365 dias, só que você não mostrasse pra ninguém, você ia ficar lá uma pastinha no seu computador, você acha que você ia ter terminado? Não. Por quê? 100% não, porque às vezes eu pegava sugestão, eu interagia com o pessoal, a galera comentava muito lá. Hoje em dia eu tenho menos likes do que naquela época, sabe? Que a galera acompanhava a frequência e tal. Eu via, eu vou confessar, né? Eu via as pinturas que davam mais likes, eu via as pinturas que eles gostavam mais. E aquilo me motivava também um pouquinho, porque, sei lá, eu tive momentos onde eu fiz alguma coisa pensando na... sei lá... exposição. No retorno. Isso, certo. Uhum. E, claro, até depois de um tempo isso acabou se tornando muito ruim, né? Porque eu fiquei preso e fiquei acreditando que aquilo era suficiente, né? E aí teve uma crise ali que
que eu joguei tudo pra cima e falei, tá, agora eu vou fazer uma pintura que eu vou gostar e não importa. Uhum. E foi positivo, né? Porque a galera acabou gostando do que eu gosto. E aí deu bom. Não por isso, né? Mas acho que é importante a gente passar por isso. E você acha que essa questão da exposição, ela prejudicou um pouco você? Assim, no quesito, te fez mal você pensar nisso? Rick, eu acho que deu mais certo, acho que me influenciou bem mais de um jeito positivo do que negativo, sabe? Porque a minha vida, assim, nas redes sociais, a exposição que eu tinha, de certa forma, me motivava a criar, me motivava a mostrar a minha evolução pra galera que tá acompanhando, sabe? Só que nem tudo é só positivo, né? Às vezes enche o saco, né? Às vezes é meio... Você tem que levar em consideração as coisas que você acredita, porque você vai estar sentado no computador por horas. Não faça isso pelos outros, sabe? Não machuque suas costas pelos outros, certo? Você tem que... Sei lá, você tá tipo, sozinho... Entende o que eu falo? Assim, você tá sozinho no quarto... Machucar as costas por algo que você gosta, né? Estragar a sua coluna. Usa a sua vida pra agradar você mesmo, assim. Eu faço isso... Eu faço ilustração, eu programo minha rotina e eu consigo ficar bastante tempo porque faz sentido pra mim, né? Porque eu gosto disso, porque eu acho legal pra caramba. Então a dica é, estrague suas costas por algo que você acredita, né? Sei. Dicas de Bragato. Olha aí. O Mário Dario é um ótimo jornalista. Que ele pega alguma frase da conversa e fala, estrague sua coluna por você mesmo, disse Bragato. E jogue 3.000 horas de idade. Tudo errado. Caramba, interessante. E hoje você tem outras bases... Além, eu entendi que assim, a exposição era uma coisa pra você que era importante. Hoje, você fazer pra você é algo que é o mais importante. Mas teve mais alguma coisa nesse processo que te motivava a fazer as coisas? Calma, antigamente, assim? De lá pra cá, você desenvolveu mais alguma coisa que te motiva a continuar? Seja compartilhar com os outros, não sei, tem mais algum elemento que te dá energia pra você continuar fazendo o que você tá fazendo? Então, naquele tempo, assim, eu sempre gostava de fazer pinturas bem inspiradoras, assim, digamos, assim, que passasse alguma emoção, sabe? Contava alguma historinha fofinha ali e tal. E essa motivação de inspirar as pessoas me motivava, sabe? Até antes do projeto. E hoje em dia, a motivação de sei lá, enxergar minha vida e tentar trazer isso pra minha arte, sabe? Pra o que eu tô produzindo, né? Seja um reflexo das coisas que eu acredito, sabe? E, sei lá, eu faço uma viagem, eu vejo determinada coisa nessa viagem e eu... de alguma forma, eu trago aquilo pro meu trabalho, sabe? Já aconteceu várias vezes isso, assim, de, sei lá, uma paisagem, ou algum shape interessante que eu vejo nas coisas. Então, a referência que eu vi foi de alguma vivência, sabe? E das coisas que eu faço no dia a dia. E trazer isso pro meu trabalho, pra minha história pessoal, que eu tô tentando desenvolver, né, visualmente. É algo que me motiva bastante, atualmente, sabe? Que bonito. Tem uma pintura que tem um cara meditando numa cachoeira, que é justamente... a inspiração dela é... eu quero fazer um lugar que seria muito legal de eu estar meditando. Aí eu pensei na composição da pintura, sei lá, os pássaros, né? Eu coloquei muitos pássaros, coloquei uma cachoeira, né? E cores legais e tal. Então essa inspiração veio de uma vontade, sabe? Eu quero fazer um lugar que eu gostaria de meditar. É como se você estivesse ali no meio da pintura, né? E aí a pintura tem uma outra cara, sabe, quando isso acontece. Não precisa ser sempre de uma vontade, né? Pode ser até alguma coisa pequena, assim, tipo, alguma coisa legal que você viu e quer colocar na pintura. Isso vai ser atribuído de um jeito especial, sabe? Diferente dos outros. Porque você vai estar usando um processo que nem todo mundo costuma fazer, né? Porque toda vida é diferente, né? Todo mundo tem vivências diferentes. E se você pegar essas vontades e o que você vê e aquilo que acontece no seu dia a dia e colocar na sua arte, é algo muito positivo e muito único, sabe?
Concordo perfeitamente. Eu só não acho que você vai querer meditar com um monte de gaivota na sua cabeça, viu? Eu acho que isso não... Você tá vendo aí, né? Cara, ficou lindo. Lindo. Eu fui nas cataratas, e aí eu vi uma garça no meio da cachoeira ali. E aí eu lembrei, e aí eu coloquei várias garças voando em volta. Muito legal. É muito legal quando a gente... Eu acho que se torna, além da peça se tornar algo muito mais pessoal, ela se torna algo muito mais forte quando ela é baseada em alguma verdade sua, sabe? Nossa. Quando você não tá fazendo por fazer, sabe? Uhum. Eu acho isso muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Que legal, cara. E a partir de agora, o que você tem em mente, assim, pra sua produção pessoal? Então, eu tô bem focado no meu curso agora. Eu quero passar o melhor conteúdo pros meus alunos. Eu quero estar aprendendo mais desenho, aprendendo mais design. E eu tô bem focado em melhorar esse conteúdo, melhorar o jeito que eu explico, sei lá, criar mais peças voltadas pros meus projetos pessoais, né? Uhum. Quando eu tô dando o curso, né, fica mais fácil de eu trabalhar com as demonstrações e também preparando os meus projetos pessoais, né, não pegando tanto freelance, sabe? Entendi. Eu vou ter 3 turmas, vai ser segunda, Caramba. terça e sábado de manhã. Então eu vou ter que preparar a aula, por exemplo, na segunda, aí depois eu vou ver alguma coisa que tem que melhorar para a aula da terça, aí depois de ter dado a aula da terça do conteúdo parecido, né, eu vou dar a aula do sábado e eu vou melhorando o curso, sabe, conforme os dias forem passando. E aí eu não vou ter muito tempo para fazer os trabalhos de freelance mesmo, né? Ilustração e tal. Aí eu vou estar... Vai ter que se dedicar um pouquinho àquilo, né? Sim. Específico. E Legal. conta mais um pouco do seu curso. Quem tiver interessado em conhecer ele, como que ele pode encontrar o curso? E acho que aproveitando também já o gancho, fala um pouquinho onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho, como eles podem fazer parte do seu curso e também, se você puder depois, deixar uma mensagenzinha de acalento para as pessoas que escutaram você hoje. Valeu pelo espaço, Henrique. Obrigadão pelo isso? convite, assim, é uma honra mesmo estar aqui. Então, eu vou passar o link pro Marco, né? Ele posta nos comentários, Marco, ali, na descrição. Pode ser, claro. Uhum. Então eu vou passar o link da página do meu curso pro Marco, vai ter as informações, o jeito que funciona o curso lá, é um curso online de ilustração digital, desde o desenho tridimensional até conceitos bem avançados de ilustração. São 8 meses de curso, então tem lá os conteúdos, as etapas da aula para vocês verem como que funciona. Então corre lá que as inscrições já abriram, né? O que mais que você perguntou, Henrique? O que mais quer? Só isso? Onde o pessoal pode encontrar o seu trabalho e se você quiser deixar uma mensagenzinha? O meu trabalho, então, fica no ArtStation, né? Tem meu ArtStation, tem minha página, tem meu perfil pessoal. E a minha mensagem, assim, não sei se... a mensagem que eu tenho pra passar pra vocês é que, sei lá, vocês se divirtam mesmo com o processo, assim, para as pessoas iniciantes. Tentem primeiro dar o tempo de você gostar do processo que é estudar ilustração, estudar arte, sabe? E vai com calma, vai devagar, não tem problema você ter uma vida diferente do que a do Mike, diferente da do Marco, diferente da do César, sabe? Tenta encaixar a sua atividade, tenta encaixar a sua vontade de ser um artista dentro da sua própria vida, sem se comparar com como funciona a vida do outro, né? Como que funciona, como que tá o trabalho dos outros, né? E que você se divirta, assim. E acho que é isso, assim. Valeu, gente. Que coisa bonita, né, Marco? Não dá vontade de abraçar um menino desse? Não. Já abraçou, né? Já abracei, cara. Palhaço. Fica aí na Europa. Detalhe que eu nem tô na Europa, né? A gente tá se curtindo aqui, ó. Detalhe que eu nem tô na Europa, nem tudo. Desculpa. É que eu tenho tantos amigos assim ao redor do mundo que eu... Eu tenho tantos amigos europeus. Ai, meu Deus. Atenção, seus papagaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. E já chegamos, mano. Já chegamos no recadinho da garrafa.
Chegamos a outro momento impreterível, dos nossos episódios. Ai. E hoje a gente começa com uma pergunta de Edson da Costa. O que vocês fazem para obter a paciência na hora de desenhar? Eu às vezes estou fazendo algo, do nada fico impaciente e largo. É meio frustrante. Alguma dica? Olha, veja bem, uma coisa que eu estava estudando a respeito é como a vida é lenta. Como a vida acontece numa velocidade que a gente não aprova, né? E isso, não se engane, isso é muito da nossa geração, eu acho. Eu sinto que quando a gente não tinha tanto acesso à informação... tô falando aí, vamos colocar 100, 200 anos atrás, as pessoas não tinham tanta pressa, eu sinto, quem sou eu, né? É uma impressão que eu tenho, mas o contexto, ele influencia muito nessa tua ânsia por velocidade, e a gente está num ambiente extremamente propício para você se sentir ansioso quando você não é rápido o suficiente, entre aspas bem gigantes aqui, tá? No suficiente, mas eu acho que você primeiro tem que aceitar que a vida é lenta, ela acontece numa velocidade que você não vai aprovar, e dificilmente isso vai mudar, sabe, Edson? Mas o que eu gosto de pensar é que a gente sempre precisa estar ativo e a gente sempre precisa estar consciente de que a vida acontece num ritmo lento. Então, se você sempre estiver ativo e fazer um pouquinho todos os dias, isso pra mim é o que mais faz sentido. Tem dias que vai ser um saco, tem dias que não vai ser tão saco assim. O mais importante de tudo é você procurar entender o porquê isso está acontecendo, tentar buscar a origem dessa problemática. É o tema que você está desenhando? É o fato de você estar errando? É a sua abordagem? Eu acho que aí entra o autoconhecimento, ele vai ter um papel muito importante de te ajudar a nortear os seus esforços em relação a um trabalho mais rico, né? Então essa é a minha dica, que você aceite o fato de que a vida acontece na velocidade que você não gosta e que o importante mesmo é que você esteja todo dia ativo, aquela coisa de faz um pouquinho, mas faz sempre um pouquinho, sabe? O que tu acha, Marco? Eu vou citar Mike Azevedo aqui e digo pra você, seja a tartaruga na fábula da lebre e da tartaruga, sabe? Vai devagar, não se assuste, assim, quando você tá começando a desenhar, a gente tem a mania de pesquisar por speed paintings, sabe? Aqueles vídeos acelerados que mostram o processo como um todo e tal. E esses vídeos têm uma função muito interessante, que é você entender mais ou menos o processo como um todo, né? E de forma rápida. Só que se você só vê isso, você fica com uma impressão de que as pessoas são muito rápidas. E eu particularmente, sempre tive essa impressão e eu achava que eu tinha que pintar rápido, sabe? Fazer muita pincelada, fazer muita coisa junto. E na verdade, uma coisa que eu tenho aprendido com o tempo é que quanto menos pinceladas você faz e mais você pensa sobre elas, o seu trabalho sai melhor, sabe? Então, a minha dica é mais ou menos essa, tenta pensar um pouquinho mais antes de fazer algum risco, alguma pincelada, pensa mais vezes, tenha calma, respira fundo, que o seu desenho ele tende a sair melhor, tá? E outra coisinha também que eu tenho pra dizer é que no começo é interessante que você não fique muito tempo num desenho. Então, eu não sugiro que se você tá aprendendo a desenhar, você fique, por exemplo, um mês no desenho. Tenta fazer mais desenhos em menos tempo, sabe? Entenda o processo como um todo. Eu acho que esse problema de ansiedade pode ser muito falta do processo de saber chegar ao final de uma peça, entendeu? Então, quanto mais peças você faz, mais você entende do processo e no futuro você vai ter a tendência a não pular etapas, sabe? E isso, na minha opinião, assim, deixa um pouquinho menos ansioso, porque você sabe aonde você vai chegar com o seu processo, sabe? Com a sua pintura. Com certeza, eu acho que entra naquela questão de que talvez não seja o momento correto de você entregar uma obra-prima. e você entender que não é o momento, talvez, de você entregar uma obra-prima, e sim de você fortalecer as suas bases. Então, aceitar o momento que você está hoje entra um pouco naquele papo de aceitar que a vida é lenta, mas estar sempre ativo e fazendo que alguma coisa mude dia após dia. Exatamente, cara. Muito bem. Então vamos ler o recado agora da Josi Menezes. Foi uma mão na roda trazer a Zeferino para a entrevista. Acreditam em destino? Eu fortemente. Eu estava muito para baixo com tudo que estou passando, onde a minha mente está à frente do que consigo fazer. Já estava tendo crise de ansiedade, obrigado. Mais um problema de ansiedade, né, cara? Como isso é recorrente, é incrível. Eu acho que é a grande epidemia do nosso século. Porque a gente está tentando aprender a lidar com um contexto muito não natural pra gente. Porque, não sei, eu acredito que durante toda a história da humanidade tudo foi muito escasso pra gente. Comida, fontes de calor, fontes de água limpa, segurança. E hoje a gente tem tudo isso. E, de repente, também a gente tem acesso à informação como a gente nunca teve antes. Então, a gente, num nível, acho que bem biológico, bem bem raiz, assim, a gente tá tentando se entender com esse novo contexto que a gente se enfiou.
Enquanto a gente não chega em mais. Há tempo pra tudo, cara. Exatamente. Há tempo pra tudo. Eu tava assistindo uma entrevista hoje de um dos meus artistas favoritos que se chama Simon Lee. Ele é um escultor, né? O pessoal conhece ele também no Instagram como Spider Zero. E, cara, eu tava vendo essa entrevista e eu me surpreendi bastante com a história de vida dele, sabe? Ele começou a esculpir, assim, bem cedo, né? Como hobby, né? Ele gostava de esculpir e ele sempre esculpiu. Mas ele trabalhava com web design, cara. Olha aí, web design. E ele, cara, se você vê o trabalho dele, você vê uma maturidade incrível. E eu descobri que ele só começou a trabalhar profissionalmente com 40 anos. Olha aí. Você acredita nisso? 40 anos. Ou seja, ele passou a maior parte da vida dele fazendo esculturas porque ele gostava, sabe? Porque era um hobby dele fazer escultura. E quando você olha pro trabalho dele, você fala, meu Deus, não é possível que ele não vivia disso, sabe? Então, ele teve uma paciência, simplesmente uma paciência mesmo de fazer porque gostava inicialmente, sabe? E depois, com o tempo, a vida encaminhou ele pra vender as esculturas, né? E ser reconhecido por isso. Mas ele, sabe, ele tava feliz com o processo dele. Então, acho que falta um pouquinho disso na gente também, sabe? Até a paciência até com a nossa própria vida, entender que às vezes demora um pouquinho mais pra nossa vida tomar o rumo que a gente queria inicialmente, ou às vezes ela pode nem tomar, mas o importante é que você goste do processo, daquilo que você faz, sabe? Não sei o que você acha, Rick, mas é que essa entrevista me veio muito a calhar hoje em dia, porque eu tinha essa ansiedade de, não, até o meio do ano eu tenho que produzir um portfólio, porque sim, sabe? E na verdade, cara, eu descobri que esse ano pode ser muito mais interessante pra mim dar um passo pra trás e me encontrar mesmo como artista, fazer aquilo que eu gosto, ao invés de fazer aquilo que os outros esperam que eu faça. Com certeza, Marquinhos. Sabe? Então, cara, interessante. Isso é um papo bem interessante pra gente trazer no podcast. Sem até. dúvidas, cara. Porque eu tenho refletido muito sobre isso. Essa entrevista do Simon Lee, eu espero que a gente consiga deixar aí na descrição. Se a gente esquecer, por favor, me lembre nos comentários. Mas me veio mesmo a calhar, cara. Eu tô um pouco menos ansioso agora, sabe? Eu acabei de assistir. Antes dessa gravação, eu acabei de assistir. Muito bom, muito bom. Eu acho que uma coisa que eu acho que isso tem tudo a ver com uma coisa que eu queria falar, que eu acho que o mais importante de tudo ao longo da sua jornada é você se manter verdadeiro a si mesmo, sabe? Se manter verdadeiro aquilo que você acredita que é o correto pra você no momento, independente de opinião alheia. Exatamente. Então, enquanto você estiver alinhado consigo mesmo, o resto que se exploda, porque a verdade é que a gente não controla os fatores externos que acontecem no mundo em geral. A gente só controla o que acontece com a gente, a maneira que a gente reage às coisas, a percepção que a gente tem em relação às coisas, e essas percepções geralmente são distorcidas. A gente sempre vai ver as coisas de uma maneira distorcida. E eu acho que uma das grandes origens da ansiedade é a nossa visão distorcida das coisas. Sim, cara. E essa visão distorcida, eu acho que ela vem muito também... o que distorce muito é a expectativa dos outros sobre você. Ou a expectativa que você acha que os outros têm sobre você. Às vezes eles nunca verbalizaram que, nossa, fulano é incrível. Não, todo mundo acha que eu sou incrível. Isso é você verdade. Que tá assumindo. É você que tá assumindo que você tem que fazer X ou Y. Esse é o perigo. E aí vem um pouco da ansiedade, né? Na verdade, vem muito da ansiedade dessa nuvem que fica na nossa cabeça, né? De você achar que as pessoas estão com certa expectativa e, na verdade, é você que tá projetando a sua... Sabe? É uma parada muito doida, cara, que estraga mesmo o nosso dia, assim, a nossa semana, o nosso mês. E se você deixar, pode perdurar durante a sua vida toda, né? Então, tomem muito cuidado com isso, gente. Não projetem o que vocês acham que os outros estão pensando sobre si mesmo. Caramba, isso foi muito longe. Ótimo. Eu vou deixar a recomendação do livro Equiridion, de Epitetos. É um grande filósofo estoico. É um livro que ele tem, sei lá, 50 páginas. E cada página é um pensamento totalmente à parte. E ele é bem sucinto e muito poderoso. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Eu recomendo a todos a leitura desse livro. Vocês leem em uma sentada de popô, você lê tudo. É incrível, por favor, façam isso. Maravilha, então. André Ramos, capitão, olá! Minha dúvida recorrente é... Quando tento criar uma arte, sempre acho meio tosco, mesmo pegando referências e tudo mais. Porém, quando copio a arte de alguém, faço isso muito bem. Como poderia melhorar a minha autenticidade? Deixa eu só explicar o que está acontecendo, tá, André? Quando você copia alguém, você não está utilizando dos seus fundamentos ou da tua bagagem para criar nada. Você simplesmente está copiando e colando, copiando e colando. Isso não é literalmente criar, isso é mais terapia mesmo, sabe? Você precisa de habilidade, claro, para você entender mecanicamente o que as informações que estão ali
e refazer ela, mas você não precisa interpretar nada. Você não tem nenhum desenho mental daquilo, simplesmente você já tem todas as referências. É que nem quando alguém vai te falar alguma frase em alemão, não sei, Auf Wiedersehen, que é tchau em alemão. E aí você repete Auf Wiedersehen. Pronto, olha aí. Olha, eu consigo falar, mas eu não faço ideia do que significa. Eu poderia só falar Auf Wiedersehen e não falar pro Michael o que significa isso. E ele ia falar Auf Wiedersehen perfeitamente, quase um nativo. Mas isso não quer dizer que ele fala alemão. Eu acho que é bem por aí, sabe? Da mesma maneira que eu também falo bolífero. Eu falo bolhufas também, né? Agora, quando você cria sua arte, você tá... A estrutura mental que é necessária para você criar algo do zero é totalmente diferente. Isso exige uma base e estudos de anos. Anos e anos. Fundamentos e bases. E vai trabalhar muito com as suas arquiteturas mentais, os seus modelos mentais do que é alguma coisa. Por exemplo, quando alguém que não tem muita experiência em desenho vai desenhar um olho... Ela vai pegar aquele modelo mental de olho na cabeça dela e reproduzir. Geralmente é aquele losango com uma bolinha no meio. Mas às vezes se ela... Peixinho, né? Exatamente. Mas se ela tivesse a noção estrutural daquilo por trás, ela ia ter uma abordagem totalmente diferente, mais madura. E é a mesma coisa quando você copia alguma coisa. Você está utilizando de outros artifícios da sua mente para fazer. Por isso que fica tão diferente. Como você pode melhorar a sua autenticidade... Estudando, como diria Danny Fisher, né? Você indo para os fundamentos, as bases. Exato, estuda. Você precisa fortalecer as suas bases, você precisa entender as mecânicas por trás daquilo que está sendo feito. Não é você olhar para um desenho que tem um olho, copiar exatamente aquele olho e achar que você desenha olho, não. É você entender como que funciona o globo ocular, como que ele funciona dentro do crânio, como funcionam os músculos, é você ir um pouco além. Porque com essa informação você é capaz de reproduzir as suas ideias com muito mais... propriedade, é isso que eu acredito. Só para complementar, não necessariamente como funciona, né, mas como é construído, como você pode construir aquele tipo de coisa, porque você pode até, por exemplo, vamos só fazer um exemplo, eu não sei como é que funciona uma câmera, não sei para que servem os elementos, mas eu consigo construir uma câmera baseada em objetos mais primitivos e depois eu vou complicando, sabe, e assim vai. Então isso precisa de fundamentos mesmo, de perspectiva, de construção, enfim, tem diversos outros temas, subtemas, então eu recomendo que você dê uma lidinha no nosso FAQ para artistas que eu escrevi junto com o Rafa Zaquetin, César Rosolino, Mike Azevedo, bit.ly/FAQ artistas, por favor, Rick, se puder deixar nos comentários depois. Claro. Que lá não vai te dar todas as respostas, mas com certeza vai te dar um norte, assim, um caminho, sabe? Muito bem, uma coisa que eu queria complementar é que assim, é possível você aprender muita coisa assim, copiando, mas isso depende da tua intenção de cópia. Se você estiver analisando a estrutura da coisa que você está copiando, são outros 500. Exatamente. Agora, se você só pega o negócio e fica olhando, ok, o olho é aqui, o nariz é aqui, a boca é aqui, você não vai aprender muita coisa. Tira uma foto que é melhor. Exato. Muito bom. Bode Ioiô disse, olha, Bode Ioiô, vamos lá. Tenho 15 anos, às vezes me aparecem jobs ou oportunidades, mas os recuso e me sinto mal por isso, por achar que vai interferir na minha vida escolar. Como conciliar arte com escola? Observação. Muito bem. Esse ano ganho uma Wacom. Tudo de bom. Muito bem. Eu quero responder essa porque ressoa muito em mim. Porque com 14, 15 anos eu estava trabalhando em agência já. E eu devo dizer que é totalmente fazível. Eu não sei se você estuda integralmente, mas é uma questão de você decidir deixar de fazer outras coisas para fazer o que você quer. Então, talvez você esteja numa época em que a prioridade da sua vida seja jogar League of Legends, né? Se você fazer com que essa não seja mais a sua prioridade, você vai ficar impressionado com quantas horas vão surgir no seu dia para você aceitar essas oportunidades de job, né? Então é uma questão, senhor Bode Ioiô, de nome incrível, aliás, de você decidir quais são suas prioridades, o que é mais importante, certo? Na minha época, fez mais sentido trabalhar do que ficar jogando o dia inteiro, né? Depois dos meus 16, 17, eu praticamente não joguei mais nada, né? E tudo bem, você pode jogar também, é uma questão de escolha. Só tenta avaliar o que é mais importante pra você. Mas pelo que entendi, você nem tentou ainda, você só está confabulando e arquitetando conjecturas na sua cabeça do que seria ou deixaria de ser. Então a minha sugestão é que você teste, tá? Porque você literalmente não tem nada a perder nessa idade, tá bom? Nessa idade qualquer outra também. Enfim. Pra encerrar essa leitura aqui, Rick, eu tenho só 2 palavras pra dizer. Tetris e Magic. Vamos lá, embora. É verdade, olha, Tetris mas Tetris é uma paixão que voltou no passado. Mas a minha relação com o Magic é uma coisa muito louca, assim, porque
Veja bem, são períodos que eu jogo e não jogo. Então, assim, eu passo 1 ano sem jogar e eu volto durante 6 meses. Para aí de eu jogo explicar, 6 meses. Não, acho importante falar sobre isso. Aí eu fico, sei lá, 6 meses sem jogar e eu jogo de novo. E, por exemplo, enquanto eu tava viajando na Europa, eu fiz muitos amigos por causa de Magic. E eu acho que é importante falar isso, que o Magic, ele não é só um jogo pra mim, ele é um instrumento social de encontrar pessoas legais. É um filtro, sabe? Desculpinha descarada. Não é, cara. Você só joga Magic porque tem a expansão do pirata lá, você ficou louco, vamos ser sinceros não, claro. aqui. Não Aliás, vem meu com deck esse de pirata papinho tá de pronto. amigo, não, rapaz. Mas eu vou falar que, cara, eu fiz muitos amigos importantes durante a viagem por causa disso. Tá bom, então. Tá bom. Mas você tem que tomar cuidado com a proporção que as coisas tomam na sua vida, né? Exatamente. Freud jogava muito o jogo de cartas, sabia? Freud jogava Magic, cara. Tá Não, explicado. Fred não jogava porque não tinha, né? Se tivesse, talvez. E eu visitei a casa dele, onde ele dava as consultas lá em Viena, na Áustria. E tinha um jogo de tabuleiro dele antigo, e ele falou uma coisa muito interessante. Você conhece muito sobre as pessoas jogando jogos de cartas com elas. Você entende sobre a personalidade delas, sobre a maneira que elas lidam com a vida. É muito louco isso. Elas se transformam. E eu pude reparar ao longo desse tempo jogando com várias pessoas, eu pude reparar como a maneira que ela joga influencia, tem total relação com a pessoa que ela é, sabe? É verdade, muito louco. cara. É verdade. Isso eu confirmo. Não precisa nem ser jogo de tabuleiro, de carta. Pode ser o... Como é que chama, Rick? Eu sempre esqueço o nome daquele jogo. Do espião. Espião do Resistance? Você conhece muito sobre a pessoa jogando Resistance. Um abraço pra Mike Azevedo, César Rosolino, Carol Gariba, Rafael Zaquetin, seus monstros. Seus monstros! Meu Deus do céu. A gente vai jogar um dia juntos, Marco. Vamos lá. Vamos. Seus dissimulados. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Se você quiser deixar o seu recadinho na garrafa, o link tá aqui na descrição para você deixar. E a gente vai procurar ler a maior quantia de recados no próximo episódio, com o maior prazer do mundo. Também gostaria de agradecer Marinheira Carol, Júlia Barreto e Nath Mick pela mensagenzinha carinhosa. Tá bom, gente? Então fiquem agora com uma mensagenzinha para acalentar o vosso dia. Oh, yeah. Bom dia, tripulação. 2 monges, o mestre e o pupilo, eles iam atravessar um rio, quando às margens dele, eles avistaram uma mulher que estava com dificuldades de passar para o outro lado. O mestre ofereceu ajuda e, levando a mulher nas costas, atravessou o rio com o seu pupilo. A mulher agradeceu e seguiu o caminho dela. E o pupilo, depois de algum tempo de caminhada, pergunta, muito incomodado, para o mestre: Mestre, a gente fez um voto de castidade. Por que você levou aquela mulher nas costas? E o mestre respondeu: Você ainda está carregando ela? Eu deixei ela na outra margem do rio já há horas atrás. Então fica aqui a singela reflexão. Você por acaso está levando suas derrotas e fracassos com você durante a jornada? Ou será que você tem a sabedoria de agradecer por elas e abandoná-las quando elas já não te ensinam mais nada? Tenha um ótimo dia e continue navegando.